é isso que eu penso e é assim que eu escrevo. E eu vou, conforme eu for lendo e explicando, eu já vou detalhando onde é que estão os meus 3 momentos. Eu começo fazendo um tópico frasal, que é a afirmação inicial no início do texto. E é aqui que eu também já insiro a minha tese. É possível afirmar que a cultura do cancelamento acarreta em efeitos negativos no que se refere ao contexto atual. Meu primeiro momento, já fiz a primeira parte. Então, diferente de muitas redações, eu percebo que vai estar um pouquinho diferente também da redação da Ana. A minha contextualização vai estar mais voltada aos efeitos negativos do cancelamento cultural. Eu não vou falar como ele é bom, eu vou trazer só os aspectos ruins, porque eu acredito que já outras pessoas já iriam trazer essa visão e já é uma perspectiva geral e comum de que traz efeitos positivos, traz efeitos bons, então eu quis falar só da parte ruim que prejudica que muitas pessoas ignoram. Então eu falei, é possível afirmar que a cultura do cancelamento acarreta em efeitos negativos no que se refere ao contexto atual, primeiro momento. Depois eu venho mencionando os seus 2 argumentos. A tentativa superficial do repúdio popular associada, aqui já está o meu segundo argumento, a falsa percepção de juízo moral destaca-se neste sentido como consequências culturais do cancelamento na sociedade atual. Detalhe, aqui eu coloquei a tentativa superficial de repúdio popular, que eu falei que esse repúdio, todo esse cancelamento é uma tentativa falsa, porque ele não existe, as pessoas tentam mais mobilizar do que cancelar e silenciar. Então, depois eu vou desenvolver os meus parágrafos sobre esse argumento específico. Eu já venho falando do segundo, né? Em vez de eu falar dentre tantos fatores relevantes, que está bem aqui mesmo no meu texto, só que escrito em outras palavras, eu falei a tentativa superficial do repúdio popular associada à falsa percepção de juízo moral, que é quando as pessoas pensam que tem um poder, a sociedade, na verdade, pensa que tem um poder, que está no tribunal julgando a vida alheia, e essa percepção que é falsa também de juízo moral, porque ninguém tem que julgar a vida um do outro. Destaca-se neste sentido, já vou fazendo a finalização do meu parágrafo, para eu seguir com a minha argumentação, com consequências culturais do cancelamento na sociedade atual. Aí aqui, eu, em vez de falar como consequências do cancelamento cultural na sociedade atual, eu dei uma invertida nas coisas. Eu falei como consequências culturais do cancelamento na sociedade atual. Caso contrário, eu iria ficar repetindo a mesma coisa que eu já tinha dito lá no início. Cultura do cancelamento, então eu vou trocando as coisas e vou falando das consequências culturais desse cancelamento, que também é cultural. Aí eu sigo. Agora eu vou falar sobre a tentativa superficial de repúdio popular. E eu começo falando sobre a definição do cancelamento cultural. Como eu falei já no início, que seria uma redação bem simples, eu não me aprofundei muito nem no contexto histórico de como isso surgiu, porque lá nos textos motivadores a gente tinha 2 parágrafos, ou eram 2 textos, falando exatamente de como surgiu o cancelamento social, de quais foram os casos que motivaram as pessoas a cancelarem umas às outras. Mas, como eu disse, era algo muito mais sintético, então não quis me aprofundar muito, até porque eu só tenho 30 linhas para escrever a redação. Então, eu fui lá falando cancelamento cultural, iniciou-se anos atrás, em virtude da necessidade coletiva de repudiar determinadas condutas reprováveis de personalidades e instituições públicas. Aqui, neste momento, eu já coloquei a minha primeira parte. Lembra que eu falei? A redação tem que ter 3 partes. Tanto a redação por inteira, quanto dentro dos parágrafos. Já fiz uma. E aqui eu já consegui falar um pouco do contexto histórico, mesmo de uma maneira muito sucinta, e já falei também da definição do cancelamento cultural, quando eu digo assim, repudiar é uma tentativa coletiva de repudiar determinadas condutas reprováveis, já estou justificando o que é o cancelamento. Então, eu já fiz basicamente uma introdução por definição. Aí eu sigo, porque eu tenho mais 2 momentos para poder falar, né? Tal parâmetro de incriminação civil, apesar de ter manifestado-se inicialmente em favor do combate a diversos impasses sociais, é aqui que eu falo, na verdade, que apesar de ter trazido algo bom no início, né, de pertencimento, fazer com que as pessoas se mobilizassem para cancelar uma causa, ou para cancelar uma causa não, para cancelar alguns problemas que são estruturais, como o preconceito, isso trouxe malefício para a gente, porque hoje nós estamos mais voltados e focados na questão do cancelamento, né? E não no problema em si que está sendo cancelado. Então, eu falo isso dizendo, em favor do combate a diversos impasses sociais, revela-se na atualidade brasileira, porque eu tenho que voltar o problema para o contexto que eu estou tratando, porque eu não dou conta de falar do mundo inteiro, então eu falo só do Brasil mesmo, como um mecanismo contraditório,
no qual a mobilização social precede, ou seja, antecipa a supressão de um comportamento específico. Isso aqui foi muito bem detalhado, muito bem escrito nos textos motivadores, e lá dizia que tinha uma controvérsia, porque a cultura do cancelamento está mais focada na questão da mobilização social. E se a gente vai cancelar alguém ou alguma coisa, a gente deveria silenciar e não mobilizar. Acontece que hoje nós temos mais prestado atenção na questão da mobilização. Aí acontece aquela chamada lei da manada, lei do gado. As pessoas nem sabem o que está sendo cancelado, mas vão lá e vão dando seu apoio, já vão prestando seu apoio e acaba que vira uma moda. Então a gente vai atribuir notoriedade a esses problemas que deveriam ser cancelados. E eu sigo para a finalização do meu parágrafo, porque eu tenho que ter 3 partes, eu só escrevi sobre 2, dizendo: o cancelamento social configura-se assim, olha aqui um elemento articulador, como um método infundado de denúncia, em que a visibilidade de uma atitude, ou seja, fazer com que ela se torne notória, visível, popular, é priorizada em razão do silenciamento público, o que eu acabei de explicar. Tá, agora eu tenho que falar sobre o meu segundo argumento, que é a questão do juízo moral, que é uma percepção muito falsa. Esse falso poder que as pessoas têm, e elas pensam que estão inseridas em um tribunal e que a gente pode julgar qualquer tipo de conduta e a vida dos outros. Eu venho dizendo que o bloqueio cultural, olha só, eu coloquei bloqueio cultural para não repetir cancelamento cultural, porque eu já tenho falado sobre isso desde o início, então tentei modificar por um sinônimo. Mas toma cuidado com sinônimos, porque eu mesma falho colocando algo que pode estar até relacionado, mas no contexto não faz sentido. O bloqueio cultural, não obstante, em vez de dizer ademais, além disso, eu coloquei não obstante, que é a mesma coisa, evidencia uma discussão acerca do senso de princípios populares, aquela visão lá do juiz moral que eu já tinha mencionado, no qual a massa civil empodera-se em uma condição de autoridade, que eu acabei de falar do tribunal, para sentenciar, para poder personificar mesmo que eu estava falando sobre essa ideia de tribunal, eu falo sentenciar, né, porque já está relacionado ao contexto jurídico, o tribunal faz o quê? Sentencia, né? Sentenciar o boicote a certos posicionamentos. Já tinha, olha só, já tinha falado sobre repúdio, silenciamento, cancelamento, bloqueio, então usei mais um sinônimo. Boicote, que já disse tudo que eu precisava, e assim eu faço a minha primeira parte. Agora eu tenho que seguir para a segunda, né? 3 partes, de novo eu ressalto, então vamos para a segunda. A prática do cancelamento, ademais, agora sim eu uso outro mais claro, né? Que é a mesma coisa que além disso, exemplifica as questões de influência e de domínio comum, em que a invalidação de um perfil, ou seja, o cancelamento, né, está relacionada ao veredito apresentado pela sociedade. Só vai ser cancelado se todos concordarem, só vai ser cancelado se todo mundo mobilizar e se o mundo inteiro estiver sabendo. Só se virar uma moda, uma campanha. Logo, percebe-se que o propósito de representatividade social, que é o que deveria ser mantido nessas campanhas de cancelamento social, é substituído por uma ótica de imponência geral. O que eu quis dizer aqui? Eu disse que as pessoas deveriam praticar o cancelamento cultural e social, que é algo que eu concordo, de certo modo, de uma maneira que repense na representatividade social, na questão do pertencimento, de nós nos unirmos, de nós unirmos as nossas forças, as nossas vozes, os nossos argumentos em uma campanha de mobilização social. Porém, a gente está tratando de uma campanha que, apesar de trazer a mobilização social, intenta e tem como objetivo silenciar e cancelar uma determinada instituição pública ou uma pessoa, no caso, uma pessoa famosa. Então, não faz sentido que a gente tenha que mobilizar. É aqui que eu estava tentando... foi justamente nessa ideia que eu estava tentando focar no meu texto, não sei se eu consegui transparecer isso, mas acontece que tem muitas coisas que nem deveriam ser mobilizadas, as pessoas não deveriam nem mobilizar para poder falar que o racismo não deveria estar sendo praticado nas redes sociais, por exemplo. O racismo simplesmente não deveria existir, a gente não tinha que fazer uma campanha para visibilizar uma causa que deveria ser silenciada. Então foi nisso que eu quis focar, e também na questão dos efeitos negativos do cancelamento social e cultural. Tem algo muito negativo que às vezes a gente ignora, é que muitas pessoas não estão ali simplesmente pela questão de pertencimento ou porque elas concordam com a causa. Elas só estão ali porque elas pensam que elas têm algum poder, porque elas pertencem a um tribunal, né, um tribunal moral ali de julgamento, e que a sentença
dessas pessoas, de todos nós, vai valer para o cancelamento ou não de uma entidade, de uma instituição. Então, a questão da representatividade social, eu ressalto aqui, é substituído por uma lógica de imponência, ou seja, de poder geral. Se a maioria decretou que aquela pessoa não vale a pena, que ela não presta, que não sei o quê, então a gente vai cancelar. Isso não deveria acontecer, porque seria o cancelamento social, tinha que estar mais voltado à questão da representatividade, do pertencimento, das vozes, da união, da força coletiva, e não da questão de julgamento e de poder geral. Ninguém tem poder geral, a gente une as nossas forças para poder combater certos problemas que, na verdade, nem deveriam existir, né? Aí a minha conclusão também foi algo bem simples, bem estético, para poder concordar com os problemas que eu já havia mencionado. Não faria sentido eu escrever uma redação, uma conclusão muito rebuscada e complexa, sendo que eu escrevi uma redação simples. Eu digo, já diretamente, portanto, elemento articulador conclusivo, é necessário propor que as organizações midiáticas, aqui já estou falando dos meios, né, que vão executar, desculpa, os meios não, os agentes que vão executar a ação, propor que as organizações midiáticas virtuais reavaliem os termos de segurança voltados à preservação da ética instituídos na política de suas empresas. Já estou falando do que é, né? Estou falando diretamente da ação que eu estou propondo, de maneira a configurar, eu já falo do meio, na plataforma, a supressão automática de quaisquer conteúdos que estejam alinhados ao desrespeito humanitário. Estou dando um detalhamento agora sobre a ação a partir do meio. Aí eu exemplifico mais, eu vou falando do meio, como isso deve ser feito, falando através de uma ferramenta digital que registra os níveis de desprezo presentes nas redes, sem constranger a liberdade de expressão dos usuários. Até porque eu não poderia dizer que as empresas, no caso, as plataformas digitais, as redes sociais, deveriam fazer uma ferramenta digital que monitore o pensamento e as emoções de alguém, sendo que alguém, uma hora, pode explorar, pode estar estressado, pode não ser sempre feliz. Assim, a gente sabe que as redes sociais passam uma visão de perfeição, mas nem sempre é isso que acontece, a nossa vida não é assim. Então, vamos supor que uma pessoa expressa lá que está triste. Aí essa ferramenta já ia pensar, não, vamos cancelar, vamos suprimir essa pessoa e tirar ela das nossas redes, da nossa plataforma, só porque ela está triste. Não. A gente só iria tirar mesmo nessa plataforma, com essa ferramenta, aqueles pensamentos que são desrespeitosos, como o racismo, é um exemplo. O racismo não é questão de perspectiva, não é uma questão de cultura, eu gosto e não gosto, porque a gente sabe que gosto existe, existem vários tipos de gostos e a gente deve respeitar, tá aqui a questão da tolerância. Já o racismo é um problema estrutural, ninguém tem que tolerar racismo. Isso deve ser suprimido, na verdade, a gente deve combater. Aí foi isso que eu quis dizer quando eu disse, sem restringir a liberdade de expressão dos usuários. E aí eu tenho que encerrar a minha conclusão também, porque eu não posso só falar sobre o que deve ser feito sem encaminhar para um finalizamento, para uma finalização. E eu digo, espera-se, por meio desta ação de prudência, porque é mais uma ação de prudência, minimizar os efeitos desfavoráveis, porque eu estou falando só sobre os efeitos desfavoráveis, lembra que eu falei dos efeitos negativos lá no início? Resultantes da cultura do cancelamento. E aqui eu reafirmo o meu tema e a minha tese, quando eu digo que eu vou falar só sobre os efeitos favoráveis do tema que é a cultura do cancelamento. Professor, terminei. Nota 1000, eu diria. Ana, perfeito, viu? Eu vou compartilhar agora o meu comentário para poder falar sobre... Eu não sei se eu vou conseguir visualizar. Você tem... Eu não sei se eu salvei o seu. Tem, né? Os comentários ao lado dos parágrafos, sim. Eu não sei se eu salvei aqui no seu dessa forma, mas qualquer coisa eu abro aqui e acho que consigo ver. Mas, assim, de forma geral, só para vocês entenderem, né, eu estou gravando aqui, a Ana gastou 14 minutos para fazer a apresentação dela, tá? Eu estou gravando, vou colocar no canal meu do YouTube lá, depois vocês podem ver tudo, tá? Meu Deus! Canal de... Eu tenho. O que é isso? O canal do cursinho. O canal, depois eu mando pra vocês. Clara, eu vou mandar o link para vocês, tá? Né? Pra ficar tranquilo. Nossa, eu tava numa fala tão arrastada aqui, gente. Deixa eu só esclarecer para vocês. Pelo amor de Deus. Vai passar na Rede Globo. Deixa eu só retomar com vocês aqui, pessoal. Vamos prestar atenção, tá? Vamos focar. É o seguinte, a Ana Clara, né, ela me falou o seguinte sobre a questão do texto dela sair do simples, até coloquei no comentário, né, que ela se superou dessa vez. Por quê? Porque não estou dizendo que ela tem a tendência de ser prolixa, não. É porque ela transforma o pensamento em reflexões. E isso faz com que
o texto dela fique superior a 30 linhas, por exemplo, às vezes, né? E eu, como corretor, às vezes chamo a atenção dela, Ana, não se empolgue tanto, né? Porque o seu texto pode ser simples e tirar nota 1000, né? Como, por exemplo, o texto dela foi aprovado agora para concorrer ao negócio do Cerrado lá no estado. O dela foi escolhido na regional. E aí eu tentando policiar ela. Ela conseguiu fazer um texto enxuto também, né? Eu falei para ela, porque ela começou comigo desde o 8º ano aqui no cursinho. E ela sempre teve essa tendência de escrever muito. Mas isso é característica de quem lê muito também, tá, pessoal? Isso não é porque ela é PhD, não é porque ela é super dotada, não. É porque ela tem suor. Ela tem suor, tem entrega, tem leitura, tem muita dedicação, entendeu? Qualquer um de vocês pode fazer a mesma coisa. E vocês aqui, eu estava lendo, Ana Beatriz, o seu texto está muito bom mesmo. É texto digno de nota excelente no Enem, tá? Então, assim, como ela disse no princípio, nós temos a estrutura tripartite da redação, né? E isso tem que ser bem compreendido por vocês, quando eu passei para vocês. Olha, é interessante vocês compreenderem a técnica. O mais importante é entender a técnica. A estrutura da redação é tripartite. Começo, meio e fim, de uma forma bem simplória, correto? Depois, nós vamos entender que esse começo, meio e fim é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, professor, isso é só do texto inteiro? Não. É da macroestrutura, que é o texto inteiro, e da microestrutura, que é cada parte, né? Eu oriento vocês. O Descomplica, por exemplo, orienta a fazer 5 parágrafos. Eu falo, não, façam só 4. Um parágrafo introdutório, 2 para desenvolvimento dos argumentos e 1 da conclusão, certo? Cada estrutura dessa tem uma estrutura específica. É tripartite cada um também. O parágrafo de introdução ele precisa ser introduzido, desenvolvido e concluído. Nesse contexto da introdução, o que nós vamos colocar lá? Que vocês aprenderam na técnica que eu passei para vocês da estrutura e com o projeto de texto. Primeiro, você tem que apresentar na introdução o quê? O tema, é isso? Você tem que apresentar o tema, certo? Você tem que apresentar os elementos articuladores e apresentar os argumentos que você vai desenvolver ao longo do texto. Ou seja, os 2 argumentos, você vai elencar alguns no seu projeto de texto, né? Agora, dentro dessa estrutura elencada, você vai priorizar 2 argumentos que são considerados mais fortes, que você acha que vai defender melhor a sua tese, certo? E você vai desenvolver um parágrafo para cada um. Como é uma redação rápida, que você não tem tempo de fazer consulta, né? Não é um artigo, não é nada assim aprofundado, você tem que mostrar o seu conhecimento social. E esse conhecimento social é onde? Onde você vai tirar isso? É o seu conhecimento ao longo da sua vida acadêmica. É conhecimento de sociologia, de história, de geografia, de língua portuguesa, de literatura, de leituras e interpretações que você faz, né? Ressignificações. Você vai trabalhar no seu texto, vamos dizer assim, intertextualidades. E o texto básico que está ali também colocado para você vai te ajudar muito nisso. E a Ana colocou muito bem. É tripartite. É tripartite no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no último. E é tripartite na macroestrutura, que é o texto inteiro, entendeu? Aí como é que eu começo o segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento? Relatando, buscando o primeiro argumento que você elencou. Você vai colocar... Ou posso começar pelo segundo, professor? Pode, se você priorizar isso. Se você quiser fazer um estabelecimento de uma sequência mais lógica, ou aquilo que é o segundo, que traz um argumento que você acha que pode falar primeiro e depois... Professor? Oi. Licença, me desculpa. Eu vou ter que me retirar da aula também rapidinho, certo. Que eu vou lá tomar minha vacina, tá? Beleza. Volta rápido. Todo mundo vai tomar, tia? Volta rápido, tá? Tá bom, professor, obrigada. Que não. Daqui a pouco eu volto. Tá, ok. Então, veja só. Aí, o que acontece? Essa estrutura tripartite, você tem que seguir ela correta, toda a estrutura. Você tem que seguir a sua estrutura do primeiro parágrafo, o segundo também. O segundo parágrafo tem que ser introduzido, desenvolvido e concluído. O terceiro parágrafo, introduzido, desenvolvido e concluído. É tripartite também. Você não pode deixar um parágrafo em aberto, senão fica estranho, entendeu? E aí, na conclusão, você tem que começar com o elemento conclusivo, né? E aí, o mais importante, como eu falei para vocês, até recentemente, muitos alunos eram penalizados justamente pelo fato de não apresentarem solução do problema, quem vai fazer o problema, como vai resolver o problema, quando vai resolver o problema, entendeu? Se existe parcerias, por exemplo, de educação, saúde, se existe entes federados, como da União, do Estado, dos municípios, para resolver o problema, se existe ONGs. Então, você tem que apresentar solução, e sempre essa solução respeitando os direitos humanos, tá? Porque a redação do INEP, na redação do Enem, ela tem esses princípios baseados nos direitos humanos. Inclusive, alguns alunos no ano passado e ano atrasado,
representado por aquele movimento MBL, Brasil Livre, eles entraram na justiça para o aluno falar o que quiser. Por exemplo, bandido bom é bandido morto. Eles achavam que deveriam falar isso. E, na verdade, não conseguiram ganhar. A justiça não acolheu isso, não acolheu essa decisão. Você tem ali, naquele momento de fazer essa redação, de apenas discutir a temática, discutir com seus fundamentos, com a sua argumentação sólida, a argumentação que você vai conseguir fundamentar com os seus conhecimentos culturais, e também ali o texto base vai trazer informação para você. Você não vai poder copiar ipsis literis, né? Mas você pode fundamentar, pode parafrasear, você pode utilizar aquele texto ali para você, vamos dizer assim, entender entender aquilo que está sendo discutido e apresentar a solução no final, tá certo? Então, assim, o texto da Ana, ela contemplou, é um texto que tira acima de 850 pontos, viu, Ana Beatriz? Vou falar o seu agora também. É um texto que tira acima de 850 pontos, certo? E vocês estão bem. Só preciso dar uma melhorada em pequenos detalhes para vocês fundamentarem melhor e solidificar essa construção, tá? Agora eu vou passar para a Ana Beatriz, ela vai projetar o dela e apresentar, tá? E aí depois a gente passa para o próximo, ok? Nós já são 10h46, eu acho que até às 11 horas dá para a gente apresentar, né, Ana? Fechar o seu e começar outra chamada, tá? Dá. Beleza, então. Tem como você projetar aí para mim, por favor? Tem. Eu vou pegar aqui para você, tá? Tá bom. Vou pegar numa janela aqui, porque eu vou abrir... Não, vou abrir ele primeiro aqui, peraí. Eu tô com ele impresso aqui, mas para os meninos terem um acesso. Não tem problema não, Ana. Eu vou abrir ele aqui, tá? Ana Beatriz tá aqui. Vou abrir ele aqui hoje, né? Eu vou fazer uma janela. Vou tentar diminuir aqui para você pegar os comentários, os meus comentários também, tá? Acho que eu vou diminuir um pouquinho, porque tá muito grande. Vou colocar no meio aqui, isso. Consegue ver, Ana? Vou colocar a minha imagem aqui em cima. Ainda não apareceu aqui, não. Vou projetar agora uma janela para você, tá? E agora? Agora sim. Estão percebendo que tá a minha imagem em cima? Porque eu tô gravando, viu? Num captura de tela aqui, ó. Meu Deus do céu. Bom, você vai editar isso, né? Hã? Você vai editar, né? Nada, não, tá tudo bem aqui, tá tudo certo, tá? Ah, não. Beleza? À vontade. Beleza. Então, gente, o tema foi os efeitos da cultura do cancelamento na sociedade atual. Como a Ana já disse, a gente aprendeu, eu aprendi, né, desde março, aprendi o modelo de redação com o Laerto e venho desenvolvendo ele a cada semana, um novo tema. E esse é o tema do cancelamento na sociedade atual. E eu já falei que eu já adotei já o é notório, né, porque não tem como começar uma redação sem o é notório. Que os efeitos da cultura do cancelamento na sociedade atual. Aí eu já coloquei o meu tema. É um assunto que está no auge e com um grande problema. Já veio o meu problema, seguindo o projeto de texto. As pessoas com medo do cancelamento a todo minuto. Logo em seguida, vem com a minha tese. E com isso surgem os grandes efeitos que o cancelamento está gerando na vida das pessoas. Aí eu venho com os argumentos. Como o cancelamento na internet, julgamentos desnecessários e o que isso tem gerado na cabeça das pessoas. Logo em seguida, eu já vou para o meu próximo parágrafo de introdução, né? Certo. Dos meus... Desenvolvimento do argumento. Isso. No que se refere ao cancelamento na internet, pode-se dizer que hoje em dia isso é muito comum e a cada minuto um ator, uma celebridade, um youtuber, um influencer, entre tantos outros estão sendo cancelados. Seja simplesmente pelo fato de dizer, fazer ou reproduzir algo que não agrada à sociedade. A palavra cancelar, eu aí coloquei uma definição para a gente não ficar meio perdida no que seria o cancelamento. A palavra cancelar vem de eliminar ou tornar aquilo sem efeito. Diferente da Ana, que falou só sobre o cancelamento, podemos dizer assim, ruim, eu coloquei sobre o que o cancelamento pode trazer como a justiça. Falei assim que muitas vezes as intenções do cancelamento são boas, pois buscam por justiça como algo recente, e citei um exemplo, sempre gosto de colocar os exemplos para eu não me perder em nosso país. Foi o cancelamento do então DJ Ives,
no qual cometeu agressão física e psicológica contra sua ex-mulher Pamela Holanda e atualmente está preso para responder seu processo. Dono de várias músicas chicletes do momento, foi cancelado e até algumas delas foram retiradas das mídias sociais. Isso foi um cancelamento por justiça. Isso a gente entende, acho que está bem claro que foi por justiça. E depois, no meu outro parágrafo, eu coloquei um termo de articulação que soma, né? Somando a isso, pode-se ressaltar os grandes efeitos que isso tem gerado na cabeça das pessoas, juntamente com julgamentos desnecessários. Aí já vem um cancelamento ruim. Quando uma pessoa do bem é cancelada, somente fica embaraçado de pensamentos e na maioria ruins. Pode-se citar aquele caso do filho da cantora de forró Valquíria Santos, Lucas Santos, que se matou depois de postar um vídeo na rede social do TikTok, junto com seus amigos e ser julgado de todas as formas possíveis. Logo em seguida do julgamento, foi encontrado morto no condomínio onde morava na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Isso ocorreu pelo simples fato dos comentários maldosos. E isso está acabando com a humanidade. E na minha conclusão, eu não gostei, acho que ficou pobre, faltou um monte de coisa. Mas, sendo assim, por meio das próprias pessoas da internet e com a ajuda de psicólogos e psiquiatras, pode-se promover algo para minimizar o cancelamento ruim, onde a vítima não tem culpa, através de palestras e lives com o intuito de de prender a atenção dessas pessoas para pensarem se deve ou não falar naquele momento. Aqui eu achei que faltou o detalhamento e o modo. A finalidade eu coloquei, minimizar não é o problema. Mas eu acho que faltou o modo e o detalhamento. E é isso. Beleza, Ana, parabéns, tá? Pessoal, seguindo a... Faltam quantos minutos? Já apareceu a mensagem para vocês aí? Não, apareceu ainda não. Não. Na hora que aparecer, você me avisem, tá? Que aí a gente vai ter que Tá. fechar essa e abrir outra. Veja só. Ana, muito bom, né? Eu coloquei a pontuação. Se você quiser saber, é só você somar os pontos aí, viu? Deu 560. 560? Não, que isso? Não foi, não? Não, nunca foi preciso. Eu somei de cabeça, deixa eu ver aqui. 140 mais 160 mais 160 mais 100. 560. Não, nunca foi preciso. Aí. Se cada um tem acima de 100, só aí dava 500. Aí. 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu coloquei 160 mais 140, 200, né? Aqui no 2 primeiro. Pode ser isso mesmo, tá? 300. Mas, na verdade, são... É isso, Laércio. Porque, na verdade, são 5 critérios. Tá faltando um aqui, tá? No critério de... tá. E pode colocar mais 160 aí no critério de ortografia, que não tá aqui, tá? Tá. Pode colocar mais 160, deu quanto? Não, 180 que eu anotei aqui na plataforma, peraí. 740. 740? Isso. 740. Então, Fácil já dá para entrar no Pará. Com essa redação aqui, você teria 740 pontos, certo? Certo. 740 pontos, de boa, sem problema nenhum. Isso aqui é eu que estou garantindo, Ana. Eu tenho visto redações piores que essa, tirar 750. Entendeu? Ai, meu Deus, tomara que eu Não, que eu só passe, que aqui gente. você está precisando de só um aperfeiçoamentozinho, é coisa simples. Eu coloquei por Sim. baixo. Eu sempre coloco por baixo, tá? Veja só, eu vou Ok. falar na introdução sua. A introdução sua ficou boa. A sua introdução foi realizada pelos ensinamentos básicos, você conservou o notório. Com o passar do tempo, na hora de fazer a sua redação lá no Enem, você vai se livrar dessa muleta. Porque você vai estar mais preparado, entendeu? Agora, você Mas poderia... eu vou colocar o que no lugar do notório? Uai, você precisa só tirar. Ah, tá. Olha só. Você tira. Os efeitos da cultura do cancelamento na sociedade atual é um assunto que está no auge e é um grande problema. Pronto. O notório que eu coloquei para vocês é só para ensinar vocês a escreverem a técnica, entendeu? Então, assim, eu já vou tirar essa muleta já. Você vai conseguir tirar em todos. Não, primeiro você escreve com ele, tá? Aí na hora de passar Tá. aí, você vai e veja a possibilidade de tirar, ok? É importante isso. Então você poderia ser mais potente nesse começo? Sim, claro que poderia, com certeza. Mas você atingiu uma pontuação boa, entendeu? Nesse quesito.
na próxima produção, você vai deixar mais claros os argumentos aí na introdução, você vai definir de forma mais correta a temática, entendeu? Por quê? Porque você já aprendeu isso. Isso é importantíssimo. No segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento, você introduz bem. Olha, eu gostei demais. No que se refere ao cancelamento na internet, você está fazendo aí uma referência, né, lá anterior ao argumento que você colocou como primeiro, certo? Essa introdução é importantíssima para poder fazer relação, para poder linkar, para o texto não ficar solto. Então, assim, você introduziu e desenvolveu de forma eficiente. Parabéns. É assim mesmo que acontece. Você apresenta as razões, as contra-razões e ainda apresenta exemplo. Trouxe o DJ Ives, fala de justiça e realmente foi justiça. Por quê? Porque aqueles cantores que gravaram com ele automaticamente tiraram do ar. O filho do Leandro, lá, esqueci o nome dele, Zé Felipe, tinha uma música que estava com quase 100 milhões de visualizações com ele, né? Uma música do cara que estava de sucesso. Ele fez questão de tirar, ele vai fazer questão de tirou do Spotify, gravar com outra pessoa porque ele não queria estar junto com o cara. Por quê? Porque o cara fez uma coisa errada, certo? Agora, você traz a questão do bom e do ruim também, do positivo e do negativo. Isso é importante, essa reflexão, né? Porque às vezes muitas pessoas fazem bobeira também com essa questão do cancelamento, não é verdade? E aí a gente precisa saber se a gente vai fazer parte da mesma patotinha da modinha que está fazendo o cancelamento por conta de pequenos comentários ou se está buscando justiça. E nós temos que buscar a justiça, ser justo, honesto, né? O cara faz comentários racistas, homofóbicos, você não vai apoiar isso, vai? Nunca foi preciso. Então é importante. E olha só o terceiro parágrafo. Gente, você colocou muito bem. Geralmente o terceiro parágrafo do desenvolvimento, que é o segundo desenvolvimento, é o terceiro da redação, a gente começa com além disso, né? Somando a ideia, você trouxe somando a isso, pode ressaltar os grandes efeitos que isso tem gerado na cabeça das pessoas, juntamente com o julgamento desnecessário. Olha que reflexão importante, né? Essa perfeita sequência de argumentação. Você usou um termo da articulação para só uma ideia. Isso é muito maravilhoso. Você deu sequência apresentada aos fatos apresentados e apresentou fatos novos. Isso é fundamental para a sua argumentação, seguir a lógica, né? E bem resistente e sólida na hora da avaliação do corretor. Isso é você caminhando rumo ao topo da excelência, viu, Ana Beatriz? Desse contexto aí, você vai conseguir se superar. Nesse parágrafo, nesse quesito aqui, você conseguiu superar aí vamos dizer assim, os 160 pontos. Aqui não está. Lá na ficha, lá eu coloco, são 5 critérios. Eu coloco de 0 a 200. Aqui foi só para você avaliar basicamente cada parágrafo que você fez. Entendeu? No contexto da conclusão, aí que eu vejo um pouco de deficiência, mas não é só sua, não. É de muita gente. Por quê? Porque a conclusão ela foi, sendo colocada assim recentemente, como deficiência dos alunos brasileiros, né? Então, na conclusão, você aponta algumas coisas que podem ser feitas, mas não aponta de forma segura quem deverá ser os responsáveis atores, né, por elas. Quais entidades, quais poderes, quais regulações, quais divisão federal, estadual, municipal, né? Nesse ponto, você tem que ter nas suas sugestões bem clara, para ganhar consistência. Por exemplo, federal, né? Esfera federal, a sua redação tem que ter maior valor nessa hora de composição da nota geral. Então, vamos crescer nesse momento e apresentar essas soluções, de fazer esse detalhamento mais consistente, tá? Assim, você atingirá uma nota melhor. É preciso trazer a proposta de solução, detalhar claramente quem vai fazer, como fazer, quando fazer, se possível parceria, quais esferas, o que isso vai contribuir com a sociedade, entendeu? Assim você fecha a sua redação de forma retomando lá em cima a tese, né, a sua tese, reafirmando a sua tese. É importante aqui, no início da conclusão, reafirmar a sua tese e apresentar esse detalhamento das soluções, tá bom? Então eu vejo assim que você atingiu de forma tranquila. 740 pontos você tiraria tranquilamente numa redação do Enem nesse contexto, mas a nossa meta é acima, Ana, tá? A nossa meta é acima de 900, viu? Eu preciso ser claro contigo. Você tem potencial para isso e você vai crescer até esse contexto, tá? Apareceu aí uma mensagem para vocês? Não, né? Apareceu, 4 minutos. Então, 4 minutos. Beleza, então. Eu vou fazer o seguinte. Fechando aqui a da Ana. Eu vou fechar a apresentação aqui, né? Interromper o compartilhamento. E vou abrir outra chamada, tá bom?
para a gente poder ver a do João Pedro e eu terminar com as apresentações, ok, João? Ô tia, não sei como é que eu vou falar isso. Não, você fica à vontade de falar do jeito que você quiser, tá bom? Aqui você está aprendendo. Nós sabemos que o erro é pedagógico. A própria temática nos conduz a isso, né? A questão da cultura do cancelamento. As pessoas são canceladas porque erram, não é isso? E a partir desses erros, elas mudam, não é verdade? Sim. Mas não tem nada a ver com o seu. Você pode ter alguma deficiência na hora da apresentação, porque você é a primeira, não tem problema nenhum. Só que o nosso erro é pedagógico, João. A gente aprende a partir do erro, tá? O erro é o princípio do acerto, ok? Eu vou interromper o compartilhamento, vou fechar a chamada e abrir outra, e vocês entrem, tá? Abraço. Vamos abrir outra chamada aqui para eles, né? Porque o Meet, eu tô sem o... Eles não aceitaram ainda a minha... Não validaram ainda o meu contrato, né? E aí eles estão me dando 1 hora para cada chamada, né? Eu vou abrir novamente outra chamada aqui, mandar o link para eles, para a gente continuar com a apresentação dos alunos do tema Efeitos da Cultura do Cancelamento na Sociedade, né? Esse tema que possivelmente pode ser um tema da redação. Já trabalhamos vários outros. Nas outras aulas vamos trabalhar alguns temas também para orientá-los a se prepararem melhor para a prova do Enem. Vamos então encaminhar o link no grupo novamente para que eles possam entrar aí novamente, tá? Pessoal, novo link, tá? Entre aí no novo link, pessoal, por favor. O Emanuel. Isso, vamos aguardar o pessoal entrando pra gente tocando, né, Giovana? Laes, eu vou ter que sair, eu vou numa bisa minha ali, uma tia minha veio com dela, que ela tá meio ruim, aí eu vou ficar com eles ali, porque eles já vão embora amanhã, aí eu vou ficar com eles lá, aí à tarde você me passa o convite da turma para eu entrar pra... Beleza, Emanuel, vou mandar o convite da turma lá, porque você trocou de e-mail, né? Eu mando sim, um abraço, tá? Ok. O Emanuel não vai entrar aqui, porque o Emanuel, gente, não vai entrar novamente, porque o Emanuel tá com a bisavó dele aí, e eu achei muito massa. Chega a sorrir aqui. Ele tá com a bisavó aí perto da casa dele, e tem tempo que ele não vê, né? Então ele vai ficar um pouquinho com ela, que é sábado. Achei legal. Professor, manda o link da sala lá do Classroom para mim, mais tarde. Minha bisa tá aqui, eu vou ter que ficar um pouquinho com ela. Isso é legal, não é? Gostei disso. Ai, ai. Bom, então agora, João Pedro, você, né? Você quer que eu projete para você, João Pedro? Aham. Beleza. Eu não sei como é que eu vou fazer. Não, João Pedro, para com isso. Que isso aí? Faz isso comigo não, hein? Não, é porque... Você dá conta, você é capaz, tá? Pra ficar sossegado. Deixa eu minimizar aqui, vou abrir lá as correções, né? E vou abrir a sua. Você pode estar ali para você falar, João. Você é capaz, viu? Ó, o seu tá no formulário, né? Tia, não sei o que eu falo. Você vai falar o percurso, João, do que você fez, do que você escreveu. Comentar a sua redação, é só isso, tá bom? Pra ficar sossegado. Você é um aluno excelente, você tem uma produção excelente, tá? Você está no 8º ano, está escrevendo como gente grande já. Isso é importantíssimo, viu? Seu texto está aí, ó, tá vendo? Não, ainda não. Não projetei ainda não, né? Vou projetar agora para vocês vão ver. O texto dele tá ótimo, gente. Uma janela aqui, eu vou mandar, ó. Olha só. Vai aparecer aí para vocês, ó. Eu já tô com 39 minutos de gravação, tá? Da aula, a apresentação de vocês. Vou colocar lá no YouTube, no meu canal. Vocês podem ver depois. É importante que não tem problema estar marcado como eu. Não tem problema nenhum. A gente vai sempre fazer isso para fazer a técnica do espelho. Você olhando na sua produção. E eu tenho certeza, João Pedro, que você vai reescrever essa redação de forma melhor depois dessa apresentação, entendeu? Depois de ouvir da Ana Clara,
depois de ouvir da Ana Beatriz, né, Ana Beatriz? E depois de ler a sua, Sim. depois de ler a sua, você vai reescrever de forma tranquila e já com um posicionamento melhor. Essa técnica é importante, tá? Depois eu vou fazer algumas apresentações aqui para vocês e a gente conclui a aula de hoje, tá? Para não cansar tanto vocês assim. Vamos focar daqui para frente, sempre um pouco de gramática, deixando na plataforma para vocês fazerem, mas focando essencialmente a produção textual. Tá? Isso é importante. Buscando temáticas possíveis que vai cair no Enem. Vocês precisam, né? O João Pedro não vai fazer porque está no oitavo, mas quem vai fazer do ensino médio tem que estar preparado para qualquer uma temática, vamos dizer assim, polêmica ou atual que seja, tá? Vocês precisam aprender. João Pedro, está vendo? Uhum. Com a palavra você, tá bom? Bem, eu comecei com a introdução, tipo, da tese do problema global, que foi a... Pode ler o texto? Pode ler, sim, não tem problema. A cultura do cancelamento tem chamado a atenção, principalmente nas redes sociais, por tratar-se de uma onda que incentiva pessoas a deixarem de apoiar determinadas personalidades ou empresas, públicas ou não, no meio artístico ou não, em razão de erro ou conduta reprovável, dentre outros fatores. Sofre esse tipo de rejeição massiva, pode ser o estopim para sérios problemas à saúde mental de uma pessoa. Depois eu comecei com argumento 1 e argumento 2, que é um grave problema de públicas, ok? Com o isolamento forçado e o desprezo de conhecidos e desconhecidos, a vítima pode desenvolver transtornos de pânico, transtornos de ansiedade social e transtornos de depressão profunda. Segundo o texto, de acordo com as informações de Forbes, Barack Obama chegou a se manifestar sobre o assunto durante o Obama Foundation Summit em 2019. Qualquer atitude considerada discriminatória, injustiça, moral ou antiética pode ser considerada merecedora de cancelamento. Aí eu terminei com a conclusão. Dessa forma, a dica aqui é fácil de falar, mas que pode ser muito difícil de fazer para algumas pessoas. Ter empatia pelos próximos, e é preciso entender se uma fala causou mal-estar, se ofendeu e porque teve motivo. O mundo não está mais chato, ele está mais aberto a diferenças e pessoas preconceituosas ficaram para trás. Beleza. Muito bom, João. Pode continuar se você quiser falar alguma coisa, tá? Não, só isso. Pessoal, veja só. O João Pedro é a primeira redação que ele escreve. Ele é novato aqui, ele chegou agora, certo? Por isso que eu coloquei para ele parabéns. A introdução dele foi perfeita. Agora, a introdução, alguém pode falar, a introdução é difícil de fazer. Não, a introdução não é tão difícil de fazer. A introdução você vai colocar o tema, ele tem que estar explícito, né? E o João colocou a cultura do cancelamento, está bem na cara, na abertura do texto, certo? Principalmente ele enfoca nas redes sociais, né? Por se tratar de uma onda que incentiva as pessoas a deixarem de apoiar determinadas personalidades ou empresas públicas, né? Ou não, por meio artístico ou não, ele reforça essa questão, né? Em razão do erro ou conduta reprovável, tá? E é isso que ocorre realmente na questão da cultura do cancelamento. Aquilo que é erro, aquilo que é reprovável por um grupo. E olha só, é importante, Ana Beatriz, pensar nisso na questão do coletivo. Não é só você que faz isso. Você não tem direito de entrar na página de alguém lá e esculhambar o cara por conta do seu entendimento. Você pode até fazer um comentário, você pode até, de forma tranquila, equilibrada, quando dizer que você não concorda, entendeu? Mas você não vai pleitear o cancelamento você. Esse cancelamento é coletivo. Vê o DJ Ives que você colocou na sua redação, por exemplo, não é, Ana Beatriz? Não foi uma coisa coletiva? Foi. A sociedade reprova, não é?
Conduta reprovável. Sim. Machista, violento, homofóbico. Maria da Penha bateu na mulher ainda mentindo, tentando ganhar seguidores. E o João Pedro coloca muito bem aqui, né? Que essa questão da cultura do cancelamento tem chamado a atenção, principalmente nesses nichos das redes sociais. Por quê? Por se tratar de uma onda que incentiva as pessoas a deixarem de apoiar líderes, personalidades, ou empresas públicas ou não, ou privadas, né? Pessoas do meio artístico ou não, mas que são famosas. Em razão de quê? Em razão de erros e conduta reprovável. Parabéns, João Pedro. Olha o que você colocou aqui, né? Conduta ou erro, né? Erro ou conduta reprováveis. Nós sacamos agora na outra explicação, dizendo para vocês que o erro é pedagógico. O erro é o princípio para o acerto. Com certeza, né? O DJ Ives vai sofrer muito, porque ele está preso, né? Pelas agressões, ele não conseguiu sair, ele não conseguiu parar, não sei se ele conseguiu sair para responder em liberdade, mas ele vai pagar caro por isso. Imagina uma pessoa que estupra uma vulnerável, então. 10 anos de prisão, e está acontecendo isso aqui perto de nós, não é verdade? Isso é o quê? Isso é conduta reprovável. E ele ainda continuou na introdução, dentre outros fatores, sofrer esse tipo de rejeição massiva, coletiva, viu? Massiva ele colocou, referência a coletivo, certo? Pode ser um estopim para sérios problemas da saúde mental dele. Tem pessoas que recebem, vamos dizer assim, reprovação massiva, reprovação coletiva, eles adoecem, né? Eles adoecem, depressão, etc, etc. E mais isso faz eles refletirem no erro, tá? Correto? Mas tem vamos dizer assim, a perseguição, o stalkeamento, tem a questão da rejeição massiva também, que às vezes não é tão justa, né? Às vezes é injusta também. Então, a Ana Beatriz colocou no debate a questão da justiça e da injustiça, e a gente precisa entender isso também como forma de entendimento, né, dessa cultura. Deixa eu chegar alguém aqui que vai atender. Acho que a Ana já voltou. Ai, peraí. Deixa eu aceitar a Ana, gente. Peraí. Gente, como é que eu aceito a Ana aqui? Tá difícil, hein? Só um minuto. Deixa eu parar a apresentação, que aí eu vou aceitar ela fácil. Só um minuto aqui, tá? Pede pra ela entrar de novo aí, gente. Eu vou mandar mensagem pra ela. Não, beleza, entrou aqui. Ana, desculpa aí, tá? Porque deu uma travada aqui, não deu pra te aceitar na primeira, Ana. Ah, sim, tranquilo. Foi rapidão lá? Foi bem rápido. Vacinou? Sim, Chique. estou muito feliz também. Chique demais. Tirou foto? Tirei, mas não posso ficar divulgando por enquanto, não, tá? Depois eu explico os detalhes. Beleza, tranquilo. Tá porque bom. tem que fazer o cartão na segunda. Um abraço pra vocês. Vamos continuar aqui, João Pedro, com a sua apresentação, certo? Veja só, João Pedro, você coloca essa questão... Oi. Eu vou precisar me retirar agora, tô chegando uma visita aqui em casa, tá bom? Tá bom, tranquilo. Depois eu vejo lá na plataforma. Mas parabéns, viu? Mas parabéns pela sua apresentação. Ah, viu? obrigada. Então veja só. Gente, bom dia. Tchau, bom tchau. dia, com Deus. Olha, O João Pedro coloca aqui, ó. Ele vai colocar aqui na introdução e eu coloquei observação para ele. Olha, João, boa introdução. Estão presentes o tema, contextualização, elementos articuladores e argumentos. Essa introdução na redação do Enem supera as exigências. E você fez a primeira redação aqui, João. Supera 140 pontos. Por quê? Porque está bem construída, a introdução está bem construída. Certo? Você conseguiu, de certa forma, assimilar uma parte da técnica que nós ensinamos, com poucas aulas. Parabéns, viu? Detalhe. Obrigado. Um detalhe que eu coloquei para você, só faltou a pontuação no final do parágrafo, viu, João? Detalhe, isso é importante. Se você esquecer lá na redação do Enem, você vai ser penalizado com uma tiradinha de Eu coloquei, mas não sei o que aconteceu. Essa da letra minúscula aí também, eu coloquei pra em maiúscula, não foi. Então, aí ele introduz o segundo parágrafo, gente, que é o primeiro do desenvolvimento. Ele introduz assim, ó: com isolamento forçado e o desprezo de conhecidos e desconhecidos, a vítima pode desenvolver transtorno do pânico, transtorno de ansiedade social e depressão profunda. Segundo o texto, ele está falando lá do texto base, né? De acordo com informações da Forbes, Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos na época, chegou a se manifestar sobre o assunto durante o Obama Foundation Summit em 2019. Ponto, tinha que colocar ponto. E explicar como foi essa manifestação. Seria importante, viu? Eu digo, você introduziu bem o segundo parágrafo, desenvolveu, né, que é o primeiro desenvolvimento. Entretanto, você poderia dar prosseguimento e concluir de forma mais eficiente a ideia.
aparenta ter ficado aberta a discussão, entendeu? Sobre a discussão apresentada. Você colocou aqui que o Barack Obama chegou a se manifestar sobre o assunto durante o Obama Foundation e tal, e tentar buscar no texto como que ele se manifestou, o que ocorreu, e fechava o parágrafo. Porque nós falamos que a estrutura é tripartite, lembra? Ela é tripartite no todo, na macroestrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, tem que ter aqui no texto, mas dentro do próprio parágrafo ele também é tripartite. Ele precisa ser começado, desenvolvido e terminado, certo? E essa noção que você não pode deixar de ter. Mas como eu falei para você, como você é a primeira que você escreve, essa redação sua ficou boa, viu? Você vai daqui para frente aperfeiçoar, limar, lapidar essa habilidade que você naturalmente já tem. Naturalmente já tem. Você precisa só dar uma polida nisso, tá bom? Tá bom. Aí o terceiro parágrafo você introduz com letra minúscula, certo? Não põe a pontuação também, eu coloco aqui para você. E como é o terceiro parágrafo da redação, o segundo desenvolvimento, você poderia colocar como sequência de ideia ou soma de ideia, né? Aí você coloca qualquer atitude considerada discriminatória, injusta, imoral ou antiética pode ser considerada merecedora do cancelamento. É uma afirmação, certo? Mas você poderia muito bem abrir, afirmar, fundamentar e concluir. Entendeu? Olha só a ordem. Prestou atenção? Abrir o parágrafo fazendo uma junção lá no segundo argumento, né? Somando a ideia do segundo argumento que você vai colocar, certo? Comentar, fundamentar e concluir, o parágrafo ficaria chique, certo? Aí eu coloquei para você, ó. Você introduziu o parágrafo com a letra minúscula, apresentou boas ideias, mas elas ficaram soltas. O que você apresentou daria para produzir um excelente segundo parágrafo de argumento do seu texto. Pois o que coloca são coisas importantes. O que você coloca são coisas importantes. Só precisava somente discorrer sobre, viu? Correto? Discorrer sobre isso aqui. São importantes, mas você precisava discorrer. E a conclusão você coloca, você introduz com... Você utilizou um termo de conclusivo adequado, dessa forma, faltou a vírgula aí, né? Tá certo? Você diz, dessa forma, a dica aqui é falar... Dessa forma, a dica aqui é fácil de falar, mas que pode ser muito difícil de fazer para algumas pessoas. Ter empatia pelo próximo. É preciso entender que se uma fala causou mal-estar, né, e ofendeu alguém, é porque teve motivo. O mundo não está mais chato. Ele está mais aberto a diferenças e pessoas preconceituosas ficarão para trás. Eu coloquei para você que você utilizou o termo adequado na conclusão, mas faltou a vírgula. Pecou em fazer essa conversa com o interlocutor, porque não há necessidade de fazer, tá? É como se você estivesse conversando com o interlocutor, né? Dizendo assim, a dica aqui é fácil de falar, mas é difícil de fazer, tal. Como se estivesse fazendo essa interlocução. Você pode substituir isso por um texto mais leve, tá bom? Tá bom. Nós precisamos melhorar a técnica da introdução lá em cima, né? Da introdução dos parágrafos, né? Que é fazer a linkagem de um com o outro, uma ideia com a outra. Isso pode ser de forma na ideia, pode ser com palavras, com referência, com uma conjunção adequada, né? De retomada ou de avanço ou de soma de ideia, entendeu? Então eu digo para você, não se espante, João. Nós temos tempo para aprender isso, tá? Você tem potencial. Veja só, é a primeira produção realizada sozinho e você já está bem positivo. A conclusão, sobremaneira, precisa ser bem trabalhada, né? Assim nós conseguiremos atingir nossa meta, que é o topo, e você vai conseguir, porque você está no 8º ano ainda. Na conclusão, você atingiria também 80 pontos que eu coloquei, né? Você precisa apontar soluções, quem vai fazer, como fazer, respeitar os direitos humanos. Isso é importante para a gente ter essa noção de que você está assimilando a técnica aos poucos. Aquela técnica do projeto de texto, toda vez que você for fazer, assuma ela aí sozinho em sua casa, faça um projeto de texto, tá? Primeira tarefa sua, pega esse texto aqui, reescreva ele, você vai conseguir reescrever ele muito bem, correto? Você vai conseguir reproduzir o texto, você vai reescrever ele de forma muito mais consistente pela reflexão que nós fizemos aqui no texto da Ana Beatriz, da Ana Clara e do seu. E lembrando lá da técnica do projeto, né, de texto que eu passei para vocês. Você pode pegar a questão dos elementos articuladores e você vai construir um texto excelente. Nós precisamos pensar nessa capacidade de aprimoramento a cada dia, tá bom? Beleza? Beleza. Você está contente com a leitura? Demais, eu vou até mostrar pra minha mãe. Beleza, tá? Não tem problema Olha só, nenhum. parabéns, João. Parabéns, João, tá? Então, assim, nós precisamos daqui para frente agora só dar um passo a mais. Então, primeiro passo seu agora, reescreva esse texto. Reescreva esse texto e mostre ele reescrito para sua mãe. Depois me manda também, tá bom? Tá bom. Ótimo. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar agora a minha apresentação
para a gente pensar um pouquinho nessa cultura do cancelamento, que é importante também para a gente avaliar e melhorar um pouquinho a nossa compreensão, tá? Esmerilar mesmo a temática. Vou fechar aqui e vou abrir novamente. O que vocês acharam? Petrônio, Giovana Alves, Giovana Freitas, sobre a apresentação dos meninos. O que vocês acharam? Coloque a impressão de vocês. Eu achei legal, me identifiquei muito com o da Ana Clara. Certo. Algumas coisas eu concordei bastante com ela. E o meu, se eu fosse fazer, eu ia fazer igual dela, só que como eu tinha 2 redações para fazer da escola, e uma das redações até de inglês, eu teria que fazer a redação em português e depois traduzir, eu acabei esquecendo dessa, eu fiz só a do fake news. Certo. Mas se eu fosse fazer, eu ficaria muito parecido com o da Ana Clara. Você pode fazer e mandar sem problema, tá? Uhum. Aí eu mando pro senhor essa semana agora. Pode ficar tranquilo, vocês têm tempo, tem nada não. Professor? Tá? Sim. Desculpa interromper. Depois que eu fui fazer a leitura, eu percebi algumas coisas que eu fui falha. E também percebi não só o que eu fui falha, mas os caminhos que eu escolhi escrever. Valeu a técnica do espelho, então? Sim, valeu muito, porque eu percebi isso logo no início. Certo. Quando eu comecei, eu ressaltei que eu iria tratar só sobre os efeitos negativos, certo. O que não é totalmente ruim e que tiraria a minha nota. Certo. Mas eu percebi que eu poderia utilizar de uma técnica que é muito mais aprimorada e contribuiria com a minha discussão, que iria de encontro ao que eu queria dizer. Eu poderia fazer uma argumentação por contraste. De encontro ou ao encontro? Ao encontro, eu falei de novo, né? É porque eu tô meio dormindo. Tá. Meu braço tá doendo. Beleza, não, é isso aí. A reflexão é essa. Eu queria que vocês explorassem isso, tá? Então, queria ao encontro do que eu estava falando, porque eu poderia dizer que o cancelamento trouxe efeitos positivos, sim, na questão do pertencimento, das pessoas falando não. Há vários problemas estruturais, né, como racismo, machismo. Certo. Mas em outro momento, e no segundo parágrafo, eu poderia trazer a questão dos efeitos negativos. Sim. Aí sim eu iria dizer dessa questão da manipulação do comportamento, as pessoas pensando que tem um poder. A Ana Beatriz trouxe essa discussão aí, ela trouxe. Então, eu não escutei a apresentação dela, mas logo no início o senhor tinha falado mesmo. Que ela mencionou o DJ Ives, aí eu me toquei. Pensei, poderia ter dito isso também. Isso. Não, mas isso aí é o seguinte, porque às vezes tem muita argumentação e você tem que priorizar algumas, né? Isso é normal, ok? Gente, a apresentação minha aqui é rapidinha, são só 5 ou 6 laudas. E eu vou fazer uma pergunta para você inicial. Você está pronto para ser cancelado? Não. Não. Você tá, Petrônio? Não, eu não. Não, né? Gente, isso é tão... Isso é tão... Por que a gente responde assim que não está pronto para ser cancelado? Porque eu pretendo não fazer besteira, né? Eu pretendo não falar bobeira, eu pretendo não me expor, eu pretendo não ser um babaca, eu pretendo não ser, né? Por exemplo, eu vou sair postando uma coisa sobre machismo na minha rede social, uma coisa que todo mundo reprova, cara, eu tenho que lutar para ser o contrário disso, não é verdade? Não é assim? Então, veja só, a pergunta é bem capciosa. Você está pronto para ser cancelada, Giovana Santos? Giovana Freitas? Vocês estão me ouvindo? Eu tô aqui. Giovana Santos? Não estou pronta. Não está pronta, né? Giovana Freitas? Eu sei que a internet da Giovana Freitas está ruim, mas dá para me ouvir, Giovana? Olha só, gente, ninguém tá pronto, né? A gente imagina um susto desse. Imagina olha a próxima página. Sim ou não, gente? A verdade é uma só. É sim ou não? Tá pronto a ser cancelado, cancelada? A verdade é só uma, é uma só. Sim ou não? Eu não tô. Não. Não, e vocês? Eu também não. Eu fico imaginando algumas, é muito raro, mas acontece às vezes a pessoas ser cancelado mesmo sendo inocente, né? Aí deve ser demais. Deve doer demais, doer demais. Depressão, porque ela lutou pra estar ali onde ela tá e vai ser cancelada por uma coisa que ela não fez. Aí eu também tenho muito receio disso.
Porque, deixa eu exemplificar, lembra aquela questão do Neymar, Sim. que ele tinha sido acusado de estupro, Certo. da Nájila, nem lembro mais. Isso, é isso mesmo o nome. Então, aquela circunstância lá, aquela situação, eu achei, assim, uma exceção. Porque o discurso dela nunca fez sentido, e a gente já sabe todas as controvérsias que trouxe, a argumentação dela. Mas eu fico pensando assim, eu tenho muito receio, e eu percebo isso também na atualidade, que às vezes o cancelamento faz com que problemas sejam banalizados. Por exemplo, a gente viu que foi comprovado que a Nájila não foi estuprada pelo Neymar, e a gente pensa que em outras situações, no caso de uma mulher estar acusando outra pessoa de estupro, aí a gente vai falar, não aconteceu com o Neymar, não aconteceu no caso da Nájila, então não aconteceu também não. Então a mulher que está mentindo de novo, entendeu? Vai generalizar, vai generalizar. Isso, aí eles vão reproduzir e generalizar aquele pensamento de que não, é ela que está errada de novo. Sendo que ali foi uma situação, uma exceção, na verdade, isso, né? Isso, aí os machistas vão explorar, né? Nesse caso, eu entendi. Sim. Muito bem, parabéns. Sim, acaba manchando, né, a imagem, porque tipo, tanta mulher que luta para ter o direito, aí justamente. Tipo, quer ganhar fama, quer ganhar dinheiro em cima disso. Verdade. Aí acaba que isso depois se torna um discurso que é reproduzido por todo mundo, né? Verdade. As mulheres ficam lutando, mas de repente vão falar, não, a culpada são elas. Isso. E até a gente, até eu de vez em quando faço alguns comentários que eu vou refletir, ou então dando me chama atenção, que não cabe, né? Às vezes, dependendo do comentário, você corrobora, você colabora com o machismo, entendeu? Por exemplo, um cara estuprou a menina. E aí eu falo assim, nossa, ele está demonstrando o selvagem que tem dentro de si. Não é isso, né? Não é isso. Aí eu estou dizendo que o homem quem tem instinto selvagem, tem instinto vagabundo. Tem instinto selvagem. Quem tem instinto selvagem é a nossa cadela aqui, a nossa cachorra, os nossos bichos. Né? O cara tem noção, né? Tem muita gente que tem muitos estupros aí que está publicado na rede, em outros lugares, em outros estados, no Brasil inteiro. Cada minuto é uma coisa diferente. Os caras têm idade, têm consciência de que está errado e fazem os problemas, entendeu? Então não é instinto selvagem, não. É malandragem, é instinto sacana, é coisa sacana mesmo, sem vergonhice, sei lá, eu não sei nem determinar o que é. Mas instinto selvagem não é. Quem tem instinto selvagem é animal. É o nosso cachorro, né? Esses bichos aí. Isso aí é falta de vergonha mesmo. É falta de reflexão, de pensar. E até na hora de reproduzir. Nós não vamos ser cancelados porque não somos famosos, né? Nós não somos famosos. Mas deixa a gente fazer uma besteira pra você ver se nós não vamos ser cancelados. Por nossos grupos, nossos amigos. É só fazer. Vai acontecer isso, sim. Tá? Então, veja só. Outra questão. Ninguém está livre disso, gente. Ninguém está fora. Ninguém está livre disso, ó. Certo? A verdade é só uma. É uma só. Ninguém está... As consequências, quais são elas? Deixa eu tirar a minha careta da frente aqui. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Desenvolver a síndrome do foco. Depois vocês pesquisem direito o que é isso. Né? A questão do medo, pânico, a perda de confiança na equipe de trabalho. Gente, isso eu estou falando de corporativismo. Você pode ser cancelado no ambiente de trabalho? Pode. Você pode ser cancelado no ambiente de trabalho, desde que suas posições sejam antagônicas, desde que suas posições sejam contrárias, desde que as suas opiniões sejam reprováveis. Você chega numa empresa, aí que você começa a ter ações reprováveis. O cara viajou, a moça viajou, o que ela publicou no avião? Ia para a África, o que ela publicou no avião? Tenho medo de pegar AIDS. Tenho medo de pegar AIDS lá. Enquanto ela viajava, a mensagem dela viralizava nas redes. O que aconteceu quando ela voltou? Perdeu até o emprego. Por quê? Por quê? Pensa. Por causa só de uma palavra, igual, assim, teve um cara que ele tava começando a ficar famoso no Free Fire, sendo um influenciador e tal, começando a aparecer. No jogo, tem cancelamento do jogo, gente. Sim, aí ele ele postou aquela caixinha de comentários, né, pra falar alguma coisa pra ele no Instagram. Aí fala bem assim, fala alguma coisa que você não gosta. Aí ele falou brincando, mas foi uma coisa muito séria. 2 coisas que eu não gosto: preto e racismo. Foi cancelado na hora, não tem mais WhatsApp, não tem mais nada. Nem sai na rua. Quê? Meu Deus do céu, gente. Não gosta de preto e de racismo? O colega dele, os caras que falavam que é colega dele, nem tem WhatsApp mais. Não tem WhatsApp, não tem mais nada. Jesus, amor. Tá vendo como o cancelamento às vezes pode ser produtivo, né? Sim, porque sim. olha,
tipo de pensamento, a gente tem que cancelar mesmo. O Trump foi cancelado pelo Twitter, né? Pelo Instagram. Pois é. Eles tiraram a rede dele mesmo, né? O Bolsonaro do Brasil foi tirado algumas também, mas né, quem fala besteira, alguns também socialistas foram tirados. Tem gente que publica cada besteira, cada coisa que sem nada a ver, e não pensa nas consequências. Olha só, aumento do turnover, né, ou turnover, perdas financeiras, perda de emprego, abalo psicológico e traumático. Você está trabalhando num lugar, você chega numa empresa, né, você vai prestar serviço, e aí você fala uma coisa e todo mundo malha você. De repente o cara vem e te demite. Cara, tem que pensar muito bem. Quais são os tipos de cancelamento que ocorrem na questão corporativa, profissional? Interesse profissional, né? Tipo de cancelamento. Tem gente que tem interesse no seu trabalho. Tem gente que tem interesse na sua função, certo ou não? Olha o assédio moral no trabalho aqui. Assédio moral no trabalho, gente, que nós vimos, que nós lemos, que nós fizemos redação sobre isso. Assédio moral no trabalho é isso, né? O cara chega, você chega, começa a produzir, começa a mexer com alguém, né? É igual um professor que chega em uma determinada escola, começa a produzir e começa a mexer com os outros. A inveja, etc, etc. Na empresa é a mesma forma. Aí vem o interesse profissional. Aí tem a discordância daquele pensamento, alguém que discorda de você. Aí tem o que é mais grave, gente, a maldade gratuita. A maldade gratuita. Essa que é difícil de aguentar, não é? Às vezes as pessoas são canceladas, execradas publicamente por conta de uma maldade de uma ou duas pessoas. A falta de entendimento, a falta de leitura, é aquilo que eu disse para vocês. Quem não lê, reproduz conhecimento dos que não lê. Quem não lê, reproduz conhecimento dos que não têm conhecimento nenhum. E aí você fica pior que eles. Tá? E essa maldade pode vir com fundamento ou sem fundamento. Esse cancelamento pode vir com fundamento ou sem fundamento. É fácil enfrentar isso? Não é fácil. No ambiente corporativo tem muito bem disso. Vocês sabem muito bem, nós lemos sobre a questão do assédio moral no trabalho. E isso acontece em quase todos os lugares. Isso acontece sempre. Assédio moral é algo seríssimo, né? A pessoa eu sofri isso quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula com pouca idade, e eu ia para as reuniões com os professores, e era técnico magistério, tinha que ir formal, bem vestido, tinha até uniforme, né, dos professores, tinha que usar jaleco, não sei o quê. E eu ia para a reunião com os colegas e eu ia de bermuda de moletom, né? E as professoras que vinham de fora, né, de Caiapônia, de Iporá, para dar aula, tinha pessoas de fora, de Brasília, que vinham os professores, né, a escola estava começando, dava aula para adultos, para professores, ficava me julgando pela capa, né, como julgar o livro pela capa. O professorzinho com a camisetinha pobre, um chinelo no pé e a bermuda de moletom, né. E aí, isso não, tudo bem, esse julgamento no olhar não me deixava incomodado. O que passou a me deixar incomodado foi de professores já experimentados ir para a porta da minha aula, né? Me fiscalizar como é que eu dava aula. E aí eu achava muito massa isso, porque eu sempre fui estudioso, e aí a minha letra não é muito bonita no quadro, né? Todo mundo conhece, quem estuda comigo sabe que não é muito bonita. Eu escrevendo o texto, e aí a professora ficava na porta, que estava de aula vaga, né? A professora já experimentada, já tinha 30 anos de serviço e tal. Ficava fazendo pergunta para mim, para ver se eu sabia das coisas que eu estava escrevendo, né? E aí eu estava dando aula de língua portuguesa, sem formação de língua portuguesa ainda, estava iniciando a faculdade. Aí ela me perguntou, tal coisa é assim? Eu falei, olha, se você estiver falando disso, é disso, tá? Aí ela passava um pouquinho, ela perguntava, e tal coisa, é o que mesmo? Eu falava, olha, é isso, isso, parava de explicar para os alunos e explicar para ela também, né? Aí depois da terceira pergunta, o que eu fiz, Petrônio? Eu falei, olha, tem uma cadeira vaga, se a senhora quiser sentar, fica à vontade. Nossa! Fez bem feito, porque esse é um tipo de assédio, né? E a gente não reconhece, fica pensando que faz parte da rotina estressante do trabalho, e vai relevando, só vai prejudicando a nossa própria saúde mental. Isso, e ela também tinha a função de coordenadora na época. Eu falei isso, aí eu fiz questão de falar o seguinte, eu tinha já um conhecimento sobre essa questão do assédio moral, mas ele não estava tão definido como está na lei hoje, né? Aí eu falei para ela, olha, eu não estou muito constrangido, porque eu sou acostumado com isso, entendeu? Apesar de estar começando agora na escola,
Eu sou acostumado com debates quando eu era aluno. Eu era muito polêmico, né? Eu sempre debatia com professores. Mas eu vou te falar uma coisa aqui na frente dos alunos, você não vai ficar constrangida não, porque eu estou sentindo isso como se fosse um assédio. Apesar de você ter mais experiência do que eu, isso é muito importante, né? Você já carrega uma bagagem boa, bem tranquila assim na mesa, sabe? Eu estou dando aula de língua portuguesa sem formação, mas eu estudo muito, eu estudo até alta madrugada para poder passar esses conteúdos aqui. Então não tem nenhuma dessas perguntas que você me fez que eu não possa te responder. Porque eu me preparei para responder para os alunos, eles são bons. Agora, se você for continuar dessa forma, aí eu vou ter que conversar com o diretor também, porque eu estou sentindo constrangido com essa sua postura. Você está me testando, eu não sei porquê, talvez você queira a minha vaga, ou talvez queira me constranger perante os alunos ou a escola. Eu só acho que não é correto isso, sabe? Assim, na frente de 30 alunos, falei. Uau! Um cara de 20 e pouco, 22, 23, não, 23 anos de idade, para uma senhora de 48, sabe? Ela nunca mais foi na porta da minha sala. Nunca mais, entendeu? Assim, assédio moral hoje é bem caracterizado na legislação. Assédio moral, né? A pessoa que trabalha na mesma corporação, julgando que aquele cidadão que acabou de chegar não tinha capacidade para exercer aquele negócio, estava testando o cara frente aos alunos, entendeu? Só que ela levou uma chicotada de mim e de outro professor, colega meu, que é o Divino Maia na época. Tá? Eu contei para ele, ele falou, não, também já falei, não, deixa ela comigo e tal. E aí aconteceu de que ela passou a admirar a gente, né? E a gente passou a ser colega de trabalho. Mas a gente não esquece nunca isso, entendeu? Isso são detalhes, né, como diz Roberto Carlos, que ficam entre as nossas memórias aí, tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, você pode ser o próximo, sabia? Do cancelamento, cuidado. Então a gente tem que ter sempre na nossa produção, a gente tem que ter sempre cuidado de pensar no que vai escrever. Gente, tem um comentário, determinado grupo, determinada rede, determinada página, timeline de alguém, seja Twitter ou Instagram. Leia primeiro, busque entender para depois você... Porque eu já fiz isso, mesmo depois de adulto, bem depois de formado, bem depois de professor, eu já fiz isso. Voltei, reli o negócio, tive que apagar o comentário, porque eu não tinha entendido, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso, porque senão você paga de babaca sem buscar esse aprimoramento da leitura, tá? Tome cuidado, você pode ser o próximo, porque um comentário numa postagem de alguém pode fazer de você vamos dizer, um cancelado, um excluído, tá? Verdade. Já aconteceu comigo, com muitas pessoas da minha família também. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Até o reenvio de mensagens instantâneas no WhatsApp, gente, isso é triste, né? Tem muita gente que acredita no WhatsApp da vovó, mas não acredita num texto teórico, entendeu? Então tem que ter muito cuidado. E quando você lê, aquilo simpatiza tanto contigo, você acha tão próximo de você, que você empurra para frente. Mas não faça isso. Leia primeiro com atenção, busque uma fundamentação, busque uma página que testa essas informações, né? Que você vai achar, se for fake news, você vai achar, olha, é fake, não prossiga com isso, entendeu? Então, assim, é importante você não ser o próximo. É muito importante. Nesse momento tecnológico que a gente vive, nós somos abarrotados, nós somos, vamos dizer assim, uma chuva de informações que deixa a gente um pouco com dificuldade para processar. Então é preciso ter cuidado para não empurrar a coisa para frente e você se tornar o próximo cancelado da fila, tá? Beleza? Quem são os cancelados? Olha só, gente. Quem são os cancelados? 46% são homens brancos heterossexuais. Natural, né? Sim. Tá errado, né? Isso aí, gente, é claro, notório, tá? Tá certo? Mas também, por outro lado, tem outras mulheres. 28% são mulheres brancas ou negras heterossexuais, tá? Esse pensamento, né, heterossexual, ele é contaminoso. Ele é uma coisa que as pessoas não têm que ir para pensar nas diferenças, né? As pessoas não têm que ir para pensar que em primeiro lugar é o quê? É a humanidade, não é isso? É a humanidade. Sim. Né? É igual eu falei pro rapaz, o menino do fundamental que estudou comigo, que ele falando da questão de que não deu certo o socialismo numa parte do mundo e que o capitalismo também não dá certo e que dá certo em outros lugares, que o comunismo tal. Eu falei, olha, cara, você tem que discutir tudo, você tem que ler sobre tudo, mas você tem que saber que no meio de tudo isso aí tem a humanidade. O humano está no meio de todas essas teorias aí. Então, por isso que você precisa ter
essa capacidade humana de analisar tudo com tranquilidade. Tá? Agora, quando eu olho para esses números aqui, gente, esses números são antigos. Hoje está mais. 46% homens, brancos, heterossexuais. Pensa. Quem são os cancelados? Por quê? Porque são bonzinhos? Por quê? Porque faz tudo certinho? É isso? Cara, eu acompanho uma página de um vereador de Curitiba, Renato, o nome dele. Ele é o único negro da Câmara Municipal de Curitiba. Ele gosta de jogar basquete com os comparsas deles. Eu falo comparsa não no sentido pejorativo, não. Os companheiros, os colegas, né, de bairro. Ele vai em todas as comunidades e ele vai para as quadras, né, aquelas quadras comunitárias, é direito de todos, não é só de branco. Aquelas quadras bonitas que tem em Curitiba. Curitiba é um modelo padrão de cidade. Mas deveria ser um modelo padrão de comportamento também. Né? É um modelo físico de cidade, mas não é um modelo de comportamento. É uma cidade que tem um comportamento excludente, né? As minorias são massacradas, tá? Existe um preconceito enorme de negros, de gays, né? De todas as minorias existentes no LGBTQI+. E assim, configura como uma tristeza, que é uma cidade avançadíssima na educação, avançadíssima na mobilidade urbana, na questão do lixo, né, na limpeza, é referência, mas por outro lado tem essa referência negativa. E ele estava jogando basquete com os colegas dele numa quadra, num bairro branco, e não é proibido o nego frequentar, é de todos, é público, né? Ele estava jogando basquete, uma caixa JBL daquelas grandonas que tem no Arthur, e tem no Febrônio também, as cartas JBL grandona, caixa de som, ouvindo rap, né? Que eles gostam de ouvir rap e tal, e jogar basquete. E aí tinha um pessoal branco sentado na mureta, dentro da quadra, fumando maconha e entregando papelote, vendendo, chegava um, carregava. Aí a polícia foi chamada por alguém da janela daqueles prédios ao redor, certo? De que estava acontecendo o tráfico ali dentro daquela quadra. Quando a polícia chegou, imagina quem foi que a polícia abordou. Os brancos ou os negros? Os negros, claramente. Ainda mais que eles estavam ouvindo rap, jogando basquete, né? De moletom, cabelo comprido, black power. O Renato tem um cabelo black power e tal, assim. E aí a polícia chegou e pá, desligou o som. E ele fala, moço, desligou o nosso som, nós estamos ouvindo música, não faz isso não. E ele, todo mundo no paredão, todo mundo na parede. Mas por quê? O que nós fizemos? Não, e tal. E o Renato falou, moço, mas você desligou o som. E ele foi lá e ligou o som, porque ele é teimosão, né? Ele é desses assim. Ele é advogado, tem mestrado, né? Mas só que ele não fala pra ninguém que ele é isso. Ele não precisa da carteirada. O cara tem que respeitar por ser humano, por ser um cidadão, não pelo fato de ser advogado, ter mestrado na Federal. Ele é um vereador de Curitiba, é negro, mas olha só o mais, né? Olha o mais aparecendo. Ele é advogado, né? Conhece muito jurídico, é mestre em direito penal, se não me engano lá. E aí ele não fala isso, ele deixa porque ele está ali com os iguais dele da comunidade, as pessoas simples de ensino médio. Ele não vai falar, eu sou doutor, né? Ele não vai falar isso. Ele fala, não, tá. Ele foi lá e ligou o som novamente, né? A polícia foi lá e desligou. Ele falou, moço, o que nós estamos fazendo? Deixa o som, nós estamos jogando. E ele foi e desligou o som. E a polícia desceu o pé na caixa, já desmontou tudo, jogou dentro da viatura, tá? Vai todo mundo preso. E ele, não fizemos nada, você vai ser preso. Aí a polícia agarrou ele, ajoelhou em cima dele, algemou ele e levou ele preso. Aí o cara gritou assim, moço, ele é vereador. E ele, vereador, o policial falou assim, vereador nada, não sei o que, né? Chegou na delegacia, aí ele vai se identificar, né? Ele tira a carteira dele da OAB e fala, ó, eu sou Renato, tal. Você tem carteira da OAB? Tem, eu sou advogado, sou mestre nisso, tal. E também sou vereador da cidade. Aí o cara perguntou pra ele, por que você não falou? Ele falou, não, você tem que respeitar quem tava lá, não era só eu. Você tem que respeitar quem tava lá. Os meus colegas, os meus companheiros estavam jogando, a gente estava divertindo numa tarde de sábado para relaxar do estresse da nossa vida. E aí a gente foi abordado com muita violência. Ele filmou tudo, o colega dele filmou tudo, e tá no Instagram dele, entendeu? Aí o que acontece? Isso, gente, é a demonstração do número aí, 46% brancos heterossexuais. Isso não quer dizer que todo branco é xenófobo, etc. Não é que cancela, não é isso, não. Não é isso, não. Fala, João Pedro. Desculpa interromper, eu já estava vendo um vídeo que lá nos Estados Unidos o
cara era negro, né? Aham. E tava no supermercado. Aí ele era do FBI. Eu Aí vi, dois, uma camisa dois vermelha. policial, Eu tenho esse vídeo. É uma camisa vermelha, né? dois E, policial e abordou ele do nada. Aí levou um o rala. negro, o negro perguntou assim, por que vocês estão algemando? Por quê? Vocês Aí, estão porque fazendo tudo sim, vai errado. ser preso. Aí ele falou pra olhar a carteira dele, né? E ele não Ele quis, né? tirou no bolso assim, aí o policial falou assim, vixe, é do FBI. Eu vi esse vídeo. Mas primeiro ele deu um rala nos caras, né? Vocês estão fazendo Hã? tudo errado, vocês não sabem fazer abordagem. O cara deu um rala nele. Aí, Parece assim um angolano grandão, né, cara? O negro. aí falou que queria ver os superiores dele. E aí eu quero falar com o superior de vocês não sabem abordar, vocês não sabem isso. Teve, Aí ele perguntou assim, mas aconteceu por quê? isso. Aí ele perguntou por quê. Ele falou, não, porque vocês nem perguntaram quem eu sou, vocês não pegaram documento meu, tá pegando só pela cor da minha pele, vocês não sabem nem trabalhar. E deu um rala neles, né? Aí no final, ele disse, vocês não vão pegar a minha carteira não pra olhar? Aí ele falou, não, eu quero falar com o superior de vocês. Aí aí o cara enfiou a mão no bolso dele, tirou a carteira e falou, nossa, ele é do FBI. Eu ri. Eu quero ver esse vídeo, depois vocês Não, conseguirem localiza o João compartilhar Pedro, manda no... pra nós no grupo, João Pedro, manda lá. Eu tenho ele, mas eu acho que tá no meu HD. Vou Eu trabalhei casar com os aqui. alunos. Gente, Aconteceu beleza. um caso parecido com esse, professor, no Brasil também, com o delegado da Cunha. Ele é negro, Sim, é isso, é o da Cunha, é verdade. E só tem que, tipo, ele foi expulso da polícia agora. Certo. Por gravar os vídeos dele, aí eu não vi o motivo, mas os superiores dele expulsaram ele. Quando ele era tenente do exército, Não chegou a expulsar, não, só afastou, parece. afastou. É. Igual aconteceu com o Gabriel Monteiro e outros policiais aí. Aí ele pegou e virou tenente do exército, ganhando bem, né? Comprou uma moto. Uma moto, tá, né? Chegando na porta do condomínio dele, a polícia abordou ele. E tal, não sei o que, roubou essa moto onde, neguinho? Tá sem placa? Não, tá sem placa, eu acabei de comprar, tal. Aí ele, não, tal, não sei o que, falou, vou te prender. Não, então prende, tal. Posso me identificar? Pode. Não, eu sou tenente do exército. Os caras bateram a cabeça pra ele, não, desculpa. Falei, ó, desculpa. É o delegado da Cunha de São Paulo, eu sei. Ele grava vídeo com a mulher dele e a polícia é implicada com isso, Ele falou, ó, você está desculpado, mas eu vou na delegacia. Vocês fizeram tudo muito errado. Eu vi esse também dele. Vocês estão desculpados, mas eu vou Gente, denunciar vocês vocês estão muito agora. antenados, hein? Não, ele leva um vídeo, né? Ele filma tudo, cara. Nossa senhora. Ele é bom, eu gosto dele. Só pra Ele é gente inteligente, terminar. né, professor? Ele é inteligente demais. Gente, ó, só pra terminar aqui, tá? O cancelamento gera prazer? Pergunta, que não quer calar. Pra quem cancela, sim. Pra quem é cancelado, não. Não é? Veja só, gente. Então, tá dentro do ambiente de trabalho, então, dentro de uma corporação, gente, dentro de uma empresa, um posto de saúde, uma prefeitura, uma escola. Cara, isso é muito triste. Para quem gera o cancelamento, gera prazer. Para quem provoca, para quem critica, para quem fala mal, para quem tem maldade, para quem gera fake news, para quem é maldoso, gera prazer. Mas para quem recebe, é triste. Professor, eu acho que uma coisa muito errada também é, tipo, desejar a morte. Certo. Não precisa. Pra quê? Cancelar. Vai falar, tomara que morra, tomara que vai pro inferno, tal, essas coisas, acho que não precisa, né? Não contribui em nada, né? Não contribui em nada, tá? Não contribui em nada. Legal. Tá bom, pessoal? Eu só vou agora descompartilhar aqui para compartilhar outra tela para vocês, mostrar a atividade, tá? Que vocês vão fazer, porque estamos quase encerrando aqui, né? Eu vou buscar aqui agora. Esse que nós vimos agora, a produção da cultura do cancelamento, a apresentação do PowerPoint, é o terceiro passo, né? E agora, quando um texto se torna um texto, gente? E o quinto momento é o estudo do gênero propaganda em rádio. Eu vou deixar para vocês essa atividade, tá? Eu vou mostrar aqui agora. Quando que um texto se mostra um texto? É para vocês lerem, viu? Isso aqui é importante. Quando que um texto se torna um texto? A pergunta eu faço para vocês agora. Quando que um texto se torna um texto? Quando ele se torna compreensível? Quando que um texto se torna um texto? Sim, quando gera comunicação. Quando gera comunicação, não é verdade? Então, isso só para fechar a redação de vocês, né? Quando um texto se torna um texto, gente, sem coesão e coerência, as frases perdem clareza e deixam de construir um texto, não é verdade? Ele não é genuíno. É preciso ter essa noção de que o texto se torna texto quando ele tem coerência, coesão, tem ligação, tá? Beleza? Ele precisa ter essa comunicação. Então, eu deixei para vocês aqui, ó, para vocês lerem. Bem simples, vocês conseguem ler tranquilamente, tá bom? Ó, eu deixei os elementos articuladores, gente, de propósito marcadinho, tá vendo? Olha aqui. Ó,
Joana gosta de doces. Ela quer comer chocolate. Por que que o ela tá aqui? É um pronome que substitui sujeito, não é? Entendeu? Para não repetir, Joana. Tá? Então, bem elementos articuladores, da forma detalhada para vocês entenderem, ó. Bem marcadinho, vocês vão ler. Correto? Coesão lexical, coesão por conjunção, né? Para não repetir. A referência e sequência, né? Avanço, né? Referência e avanço no texto. Coesão referencial, né? A cantora fugiu do camarim. Ó, a cantora fugiu do fã correndo para o camarim. Lá onde? No camarim. Ela ficou, ela quem? A cantora. Ficou quietinha, escondido dele. Dele quem? Do fã, certo? Olha aqui para vocês entenderem. Deixei marcadinho para vocês entenderem como que é fácil fazer essa articulação textual, usando pronome, né? Usando referência, substantivo, tá? E às vezes nem repetindo sinônimos, certo? Beleza, pessoal? É simples aqui, eu deixei para vocês lerem, trazendo essas marcações para que vocês entendam de forma plausível, de forma tranquila, para não repetir, para dar progressão ao texto, para não contradizer no texto, entendeu? Para que o texto de vocês seja um texto bem organizado, viu? Tá bom? Viu? Ô, Ti, pode mandar o vídeo no grupo? Eu? Não, eu. Pode mandar, sim, sem problema. Manda aí pro pessoal ver, tá? Eu gostei desse vídeo, é massa demais. É muito show de bola. Se quiser, eu até produzo pra vocês verem aqui no finalzinho da aula, tá? E a outra atividade? A outra atividade é o seguinte. Qual que é a outra atividade, gente? A outra atividade é essa aqui, ó. Propaganda de rádio e TV, tá? Qual que é a diferença entre propaganda de rádio e TV? Qual que é mais produtiva? A propaganda de TV ou de rádio? Né? Dos produtos, na questão do marketing. A TV, por conta da... TV. Isso, a TV. Visual, né? Visual. Então, aqui, informações sobre o gênero, tá? Vocês vão ler e vocês vão ver isso aqui, ó, tranquilo, tá bom? Então, são essas duas atividades só. Quer dizer, na verdade, só essa que tem atividade, o outro é só leitura, tá? Então, não arrochei vocês, entendeu? Não tem arroxo para super atividade. Vocês podem fazer no decorrer da semana seguinte com tranquilidade, sem problema, viu? Então, agora nós vamos ver o vídeo que o João Pedro mudou, tá? Mandou, desculpa, mudou não, mandou. Vocês querem ver coletivamente aqui? Sim, eu concordo, eu apoio a ideia. Só falta quantos minutos? Já avisou aí, não? Ainda não. Quero ver também, porque eu não vi. Tá, eu vou colocar aqui, vou deixar rodar aqui, peraí, isso vai salvar. Aí eu vou pôr uma pausa e nós vamos compartilhar com vocês, tá? Ah, isso mesmo. Chique demais, gente. Top. Peraí, só um minuto. Compartilhar, parar a apresentação. Agora eu vou compartilhar aqui a janela. Yes, you guys are. You're fucking harassing me. Yes, you are. No. He's harassing me. Why are you harassing me? Peraí, You're assuming I'm someone I'm not. Okay, if you're not, then... No. I'm free to go, okay? Us. Am I being detained? Yeah, you are. For what? Ah, tá no WhatsApp. You think. That's an illusion. You think. Acho que eu vou buscar ele no YouTube, que é melhor. Eu vou entrar nele aqui. That I'm not. Are you Jake? João Pedro, você mandou o link do YouTube, foi? You look like Jake. Não, se quiser, manda também, peraí. Manda o link, é melhor que eu entre direto no YouTube, tá? Manda aí. You're Jake. Beleza. Get out my... Mandei o Gente, link. ele detona os caras aqui. Gente do céu, é demais. É muito massa. Mandei o link. Mandou o link, né? Uhum. Isso, agora vai abrir no YouTube e eu compartilhar do YouTube é melhor. Aí, professor, faltam só 10 minutos, tá? Vai dar. Ele é curtinho, é só... Ixi, é 11 minutos, né? Mas vai dar, que eu pulo aqui, eu avanço. Depois vocês veem em casa. Gente, é chique demais esse vídeo, gente. Ele zomba da cara dos policiais, sabe? Pois é. Não que zombar seja uma coisa legal, mas ele tá no direito, né? Sim. Gente do céu. Vai abrir aqui. Eu vou pegar aqui, vou apresentar. Não, vou copiar daqui. That I'm not. Are you Jake? No, I'm not Jake. You look like Jake. There you go. I look like Jake. You're Vou Jake. abrir pelo Google, né? Porque o Google Meet não reproduz o Microsoft de jeito nenhum, sabe? Será que é briga, hein? Pensa. Olha o cancelamento aí. Né? Cancelamento. Quando é do Microsoft, não compartilha nem... Are you Jake? No, I'm not Jake. You look like Jake. There you go. I look... Ó, vou compartilhar, tá? Um guia. You're Jake. Ó, gente, agente da FBI, milha.
You look like Jay. There you go. I look like Jay. But you're Jay. No, man. Yes, you are. No, Mom. You're Jay. Get out my business. Tá saindo aí? Yes, you guys are. Hey, you're fucking harassing me. Yes, you are. No. He's harassing me. Why are you harassing me? You're assuming I'm someone I'm not. Okay, if you're not, then... No. You're not free to go, okay? Us. Am I being detained? Yeah, you are. For what? Thank you. You think? Yeah. That's an illusion. You think. Stand up for your hands. I'm not. For what? I don't have a warrant. You're wrong. Okay, no, you are wrong. What do you mean if you're wrong? You're wrong. You're wrong. We're not going to play this game. Hold on. No. You guys are not going to try to manhandle me first. I'm not under arrest. I didn't do nothing. For what? For what? Can you tell me for what? For what? I'm under arrest for what? No. If you got the wrong guy, I'm suing you all the way. Let me get your card. Can I get your card? Okay. I'm not standing up. Listen, I'm not under arrest. I don't have a warrant. I don't have any officers. Hey, yo. Hey, officer. No. Matter of fact, look at my ID. You got the wrong guy, I'm telling you. The wrong ID, motherfucker. You guys do got the wrong guy. You guys are fucking stupid. That's why you guys are racial profile thinking I'm somebody. I take all you motherfuckers. Take them cuffs off. Sir. I got them. Take them cuffs off. I'll take both of you motherfuckers right now. This guy got the cleanest record. Y'all just... I'll take both of you motherfuckers right now. Take the cuffs off. You guys are stupid, man. You guys are the dumbest motherfuckers. They want to get money. You are stupid. I don't know how you became a cop. Matter of fact, anybody can become a cop nowadays. Yeah, so if you guys really had no other choices to do, you guys really had nothing else to go to college for but be a cop and harass me, to assume I'm somebody I'm not. My ID's in my back pocket. Hey, watch how funny this is. Go ahead. No, don't hate me. Look at it. Oh, what does that say? What does that say? Oh. Wrong guy. Wrong guy. Oh my God. No, get the fuck off me, dude. Get off me, dude. Bro, you fucked up. Matter of fact, I need your cards. I need your supervisor over here. Call your supervisor. Call your supervisor over here. You guys are the stupidest motherfuckers I ever met in my life. How'd you guys... What the fuck is wrong with you guys? Look at him. Get him. Sir, please tell me, are you the supervisor? These guys are racist profiling me. They assume I'm someone that I'm not. I told them I'm not who they think I am. And they said, no, you are. I'm positive you are. So, I need their cards. I need your card. I need your card. I need your card. Yes, I will cuss you. Why is that? Bro, that was fucked up. Yes, no, this is the people. Yes, I'm the people. Yes, sir. So, that's because the corrupt is fucked. I would like to come on, okay, I would like your card too. Yep. And I'm going to file a report on you, and you. Because you guys are all stupid. You guys are the dumbest motherfuckers I ever met in my life. You're glad why, bro? You guys really work? This motherfucker. Is that how you guys work nowadays? You assume someone is someone and that's it? That's all you guys need? Just leave. Just get out of here. You guys leave. All right? Leave. You guys get the fuck out of here. I will make a complaint on all three of you guys. That's fine. Do your job better. No, you guys are supposed to be upstanding fucking citizens. They're not. They're bogus. I'm bogus at law. Show de bola, hein? Nossa! Oh my God! Ai. Ele fala, eu vou querer a identidade de vocês. Ele fala, não vou dar, não. Aí eu falei, vai sim, vai dar sim. Aí eles começam a tirar do bolso a identidade, né? Acho que ele só tira foto, depois um vídeo corta, ele tira foto das identidades dos caras. Mas assim, é muita... Ele foi preso por quê, vocês acham? Ele queria ser preso por quê? Um preto tinha um negro tinha assaltado o shopping. E eles acharam ele ali, né? O que vocês acham por que ele foi preso? Pensaram que ele era suspeito. Nossa, mas é um vídeo tão crítico também, né? Sim. Observem a fala dele. Ele é bem descoladão. Ele fala, vocês são burros demais, não sabem trabalhar. Vocês precisam... Chegou o aviso aí, gente? 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Professor, eu também vi na televisão até. Só que tampou as partes íntimas, né? O cara, ele foi abordado e mandou ele levantar a camisa. Já que mandaram ele levantar a camisa, ele tirou o boné, tirou a camisa, Cuiabá. Tirou a calça. Cuiabá. E mostrou que ele não tava com nada, que ele era um inocente e tal. Foi em Cuiabá, infelizmente, gente, credo. Foi no supermercado Açaí, né? Foi.
Foi atacadista. Ele chorou e falou, vou ter que tirar a roupa, não tô com nada não, gente. Não tô com nada não, ele tem que tirar a roupa, tô de ficar de cueca, cara. É impossível um trem desse, né? Pessoal, era isso, tá? Não esqueçam, um abração pra vocês. Bom final de semana, que vocês tenham muita sorte, que vocês tenham muita alegria. Se cuidem, tem? Vacinaram alguns aí, mas se cuidem, não estão livres não, tá? Beleza? Amém. Isso aí. Um abraço. E cuidem da vida de vocês, porque vocês precisam dela, tá? Boa, um abração. Fique com Deus, hein? Vou fechar. Abraço. Tchau, gente. Foi ótima aula hoje, professor. Um abraço. Com Deus, gente. Tchau, tchau. Com Deus.